Uma das principais características da Marvel Comics desde seu início, na época que ainda era chamada de Timely Comics, foi investir em personagens relacionáveis. A mente de Stan Lee, juntamente com a imaginação de diversos artistas como Jack Kirby, Steve Ditko e muitos outros, foram responsáveis por dar ao mundo super-heróis fantásticos que se tornaram ícones da cultura pop. Contudo, além de criar heróis amados pelos leitores, a Marvel sempre utilizou outra estratégia para a construção de seus personagens. E acredite ou não, ela se torna muito evidente a partir da relação entre o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e o cinema chinês. Ficou curioso? Então vem comigo. Eu sou Caio Luiz Gomes e você está no Escaneando. Atualmente é um consenso que super-heróis são atrativos para o grande público. Seja em filmes, séries ou animações, os antigos heróis, antes presos aos quadrinhos, hoje se tornaram um dos elementos mais rentáveis da indústria do entretenimento. Mas nem sempre foi assim. Após o seu grande auge no final da década de 30 e durante a década de 40, os heróis perderam a sua conexão com o público e as vendas de quadrinhos desse gênero começaram a cair. A indústria precisava de um novo caminho, e foi nesse momento que a Marvel despontou, com personagens feitos para trazer para o mundo dos super-heróis problemas de um ser humano comum e influenciados pelo contexto e as tendências de mercado. É sobre essa última característica que eu gostaria de falar, e caso você esteja se perguntando o que ela tem a ver com Shang-Chi, calma, você já vai entender. Na década de 70, a Marvel criou, dentre vários personagens, o Motoqueiro Fantasma, o Luke Cage e o Shang-Chi. E eles, por incrível que pareça, têm algo em comum. O Motoqueiro Fantasma teve sua primeira aparição em agosto de 1972, em Marvel Spotlight 5. A criação do personagem foi fortemente influenciada pelo destaque dado aos filmes de terror daquela época, como A Noite dos Mortos-Vivos, do diretor George Romero, que modificou os filmes de terror daquela época ao criar e inserir os zumbis na cultura pop. O Bebê de Rosemary, que por meio de uma nova atmosfera para o terror, conseguiu virar uma referência e catapultar a carreira do diretor Roman Polanski, e além deles, o filme do Conde Drácula, estrelado por Christopher Lee. Já em outro momento, durante a década de 60, diversos movimentos sociais marcaram o cotidiano dos Estados Unidos. As ações de ativistas como Martin Luther King, Malcolm X e diversos outros tornaram-se um norte para a população negra dos Estados Unidos. Suas figuras e ações foram tão marcantes para a cultura norte-americana que também inspiraram Stan Lee na criação de dois personagens da Marvel. O Professor Xavier, com seu discurso pacifista sobre encontrar um caminho para um mundo em que mutantes e humanos pudessem viver em harmonia, remete diretamente ao viés discursivo de King, enquanto Magneto, personagem cujo discurso sobre a busca pelo direito dos mutantes era estabelecido de uma forma muito mais agressiva, relacionava-se completamente com o pensamento defendido por Malcolm X. Além deles, a Marvel criou outro herói. Em junho de 1972 nascia Luke Cage, inspirado diretamente pelo sucesso dos filmes da era Blaxploitation. O termo criado por Junius Griffin serviu para denominar um movimento definido a partir de produções cinematográficas feitas por cineastas e elencos formados majoritariamente por pessoas negras. Esses filmes tinham como objetivo dialogar com a audiência negra da época, que carecia de representatividade no cinema. Com isso, os longas eram marcados pela utilização de ambientes e situações que representassem a cultura da população negra norte-americana. Outro ponto principal na construção da identidade do tema eram as trilhas sonoras feitas por cantores consagrados como Barry White, James Brown e Marvin Gaye. O movimento foi um sucesso importante para esse período e gerou filmes que se destacaram como Shaft e Superfly, que foram responsáveis por inspirar diversos longas lançados posteriormente, como, por exemplo, Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Finalmente chegamos a Shang-Chi, personagem que surgiu em 1973, recebendo a alcunha de Mestre do Kung Fu.
Ele foi inspirado em uma pessoa que despontou fazendo filmes de artes marciais. Sim, ninguém menos do que Bruce Lee. No início da década de 70, o ator conseguiu emplacar 3 filmes: O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão. Apesar de Lee ter sido uma grande influência para Shang-Chi, principalmente no quesito visual, ele não foi o único. No mesmo período, a série Kung Fu, estrelada por David Carradine, fazia um enorme sucesso. A história que narrava a viagem de um monge Shaolin pelo oeste dos Estados Unidos ganhou a atenção de diversas pessoas e conquistou a audiência norte-americana. Peraí. Segura só um pouquinho, editor. Eu preciso fazer um disclaimer. Caso você não saiba, David Carradine é o Bill do filme Kill Bill. Sim, o Bill de Kill Bill. Ok, voltando pro vídeo. Você já percebeu onde eu quero chegar? Sobre a Marvel se inspirar no contexto e nas obras de certas épocas para criar seus personagens? Então eu acho que tá na hora de uma mudança de cenário, saindo dos quadrinhos da década de 70 em direção ao cinema de 2021. Estamos em uma época em que o universo cinematográfico da Marvel não poderia estar mais consolidado. Os Vingadores, antes heróis de segundo escalão, alcançaram as telas do cinema e se tornaram os heróis mais famosos da Marvel. Em uma jornada de mais de 10 anos de uma grande saga, além de emular os quadrinhos, o MCU entendeu a estratégia da empresa nos comics e pegou características de vários gêneros e subgêneros do cinema para a produção de seus filmes. Em Capitão América 2, O Soldado Invernal, temos a aproximação da trama com os filmes de espionagem, enquanto em Homem-Formiga vemos elementos de filmes de heist. Porém, nenhum longa abraça tão bem esse conceito da Marvel quanto Shang-Chi. Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis se tornam uma amálgama perfeita entre alguns aspectos do cinema chinês e a Marvel. E para demonstrar isso, eu preciso de 3 filmes. Aqui temos um filme estrelado por Jackie Chan, que conta a vida de um policial e sua luta para levar um criminoso à justiça. Nele, o inspetor Chan Ka-Kui é colocado à prova constantemente, passando por dificuldades que beiram a morte, muito similar a um super-herói. Contudo, o filme renega isso. Ele busca construir um personagem que é, acima de tudo, humano. Para isso, além do enorme carisma de Jack, o longa demonstra várias vezes que, apesar do personagem principal beirar um super ser, ele é como qualquer outro ser humano. Ele não tem tempo suficiente para sua namorada, não tem dinheiro, se machuca, come macarrão instantâneo e sempre tem que se provar. A inserção de cenas mundanas são responsáveis por equilibrar os momentos de ação e, ao mesmo tempo, ilustrar os problemas do cotidiano do personagem. Outra técnica que o filme utiliza para deixar as coisas o mais pé no chão possível é a escolha dos cenários em que a ação ocorre. Todos os lugares são públicos, acessíveis a quaisquer pessoas. Temos cenas em um ônibus, lojas, quartos de hotel, parques e um shopping. Jack sabe disso e constrói cenas de luta a partir deles, resultando em tomadas extremamente únicas e orgânicas. Herói aborda a caminhada de um mercenário que matou os principais procurados de um reino para chegar a alguns passos de distância do imperador e cumprir o seu dever. A premissa do filme parece básica, mas em seu decorrer vemos uma trama muito mais profunda, envolta em questões complexas sobre a busca pela honra e a superação de certos conceitos em prol do justo e do correto. Além disso, as lutas e o visual desse filme são incríveis e cada versão da história que é mostrada é acompanhada com uma paleta de cor diferente, que esboça os sentimentos dos personagens. Já em O Tigre e o Dragão, temos a imposição da luta entre a obrigação e a liberdade de escolher. Como maneira de explicitar isso, os condutores da trama são personagens completamente contrastantes. Temos ao mesmo tempo a visão de um mestre que já alcançou o ápice da sabedoria e da habilidade em combate, aptidões suficientes para que ele compreenda claramente o mundo que está inserido, o conhecimento adquirido com o tempo de uma mulher que, apesar de estar internamente em conflito, consegue transpor a situação devido à paciência, e a personalidade radical e questionadora de uma jovem, capaz de lutar contra tudo apenas para ter a chance de escolher o seu próprio caminho.
Nesses filmes, os personagens estão a todo momento sufocados pelo peso do dever, da honra e da família. Além disso, por meio de conceitos aprendidos no momento da batalha, eles evoluem e conquistam sabedoria e principalmente autoconhecimento. As lutas são artísticas, os movimentos surgem como arranjos de uma grande música e cada acerto ou desvio são estruturados como notas que demonstram momentos de força e de fluidez. Nesses filmes, as lutas são tão importantes quanto os diálogos, pois a partir delas é possível construir os personagens. Aqui, os golpes vão além de elementos de uma cena de ação, eles são a alma dos personagens, e por meio deles conseguimos sentir sua angústia, raiva, calma e os seus conhecimentos, igualmente presentes em seus discursos e nos seus olhares. Shang-Chi consegue se apropriar de vários elementos desses filmes. A mistura de humor e ação, estreladas por um personagem humano em um mundo reconhecível dos filmes de Jack Chan, e a poesia visual e os conflitos entre destino, família e o dever de filmes como O Herói e O Tigre e o Dragão. O longa consegue utilizar uma das melhores características dos quadrinhos e unir aspectos do cinema chinês e do filme norte-americano de super-heróis, deixando claro para todos que Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis é a Marvel em sua principal essência.